Então vamos deixar para depois. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 2, livro de Marcos capítulo 2. Verso 1 ao verso 12. Quero trazer essa palavra à igreja. Eu estive pregando. Importante vencermos os nossos obstáculos. Marcos 2, do 1 ao 12. Vamos ficar em pé e vamos ler, pessoal. Diz o seguinte: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse o paralítico, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Oremos. Amado Pai Todo-Poderoso, nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Te damos graças pela tua palavra, e sabemos que ela se renova a cada manhã. Traz ao nosso coração hoje a mensagem que tens preparada para nós. No nome santo de Jesus, nós te oramos e te glorificamos nesse dia. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Hoje em dia não, sempre os cristãos, na caminhada cristã, sempre será uma caminhada não de dificuldades, mas uma caminhada de vitórias sobre a dificuldade. E é importante, deixa eu desligar aqui o celular, e é importante a gente ter consciência desta caminhada da vida cristã. Eu tenho percebido que nos últimos tempos tem havido uma coisa, um fenômeno interessante, né? Nas igrejas em geral, né? Vemos também aqui também alguns momentos. As pessoas, elas muitas vezes se afastam da igreja do Senhor Jesus. Às vezes não é por causa de pecado em si, mas devido ao seu estilo de vida corrido, não é? Muitos compromissos, muita atividade. Elas vão se afastando do Senhor Jesus, da sua igreja, e consequentemente do Senhor Jesus Cristo, porque não tem como desassociar isso. Se a gente se afasta do corpo, consequentemente haverá um afastamento do cabeça do corpo, e não tem como desassociar isso, pessoal, né? Jesus é o cabeça do corpo, e o corpo é formado por membros. Eu sou um membro do corpo, você também. Se nos afastamos do corpo,
não podemos andar de acordo com a cabeça, porque não temos comprometimento com o corpo, e consequentemente também não temos com a cabeça, porque a Bíblia diz que nós devemos, os seus dons complementam os meus e os meus os seus. Nós somos membros de um mesmo corpo, nós obedecemos a um cabeça, e o cabeça diz que nós devemos congregar e andar juntos. E vemos muitas dificuldades e obstáculos para as pessoas hoje andarem, não é, dentro de uma visão, dentro de um comprometimento com a palavra de Deus, no que diz respeito principalmente a você ter compromisso com a igreja de Jesus Cristo. E precisamos saber como vencer obstáculos. E muitas vezes, muitas pessoas têm se afastado por causa dessas diversas prioridades erradas, e às vezes prioridade, e às vezes compromissos, que não são errados, são compromissos pessoais, mas às vezes vão ocupando o espaço de Deus, vão ocupando o espaço da sua vida para com Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a pessoa vai esfriando sem perceber, vai havendo um processo de esfriamento, um esfriamento pessoal, e temos visto muitos cristãos fundarem a igreja do eu sozinho, a igreja do Cristo em casa. Já ouviram falar nisso? A igreja do Cristo em casa. Tem muitos cristãos aderindo a essa igreja. Assistem os cultos pela internet, que nunca será a mesma coisa, nunca será. Numa situação que você está em viagem, está não sei aonde, não tem uma igreja próxima para você ir, eu motivo os membros dessa igreja, meu irmão, se você faz uma viagem a trabalho, alguma coisa, procure uma igreja onde você está e congregue, vá se alimentar da palavra, com cuidado onde você entra, pelo amor de Deus, não é? Eu só oriento para tomar cuidado onde é que a pessoa entra. Agora, numa igreja genuinamente cristã, que você tem discernimento e vê que é uma igreja séria, vá lá e se alimente. Agora, fundar a igreja do Cristo em casa, meu filho, não tem esse forte que resista, não tem. Ah, pastor, e o missionário? O missionário está numa missão, comissionado por Deus, dirigido por Deus e ungido por Deus. É diferente, a motivação é outra. A motivação é outra. E a gente, pessoal, tem que ter em mente essa necessidade de quais são os obstáculos que têm nos deixado, muitas vezes, né, feito a gente trocar as prioridades, feito a gente desanimar, feito o cristão esfriar na sua fé, o cristão trocar de compromisso. Isso é um alerta para a igreja. Por quê? Se o diabo não derruba o homem levando a pecar contra Deus, ele primeiro afasta ele do fogo, isola. Olha, o lobo, quando isola a ovelha pode berrar à vontade que ninguém vai ouvir. A primeira coisa que faz é isolar a ovelha para matar. Dentro do aprisco tem as outras ovelhas, tem um pastor com um cajado grande, tal, não sei o quê. Mas quando ele quer matar, ele isola para depois terminar o serviço. Então a gente tem que saber como vencer os obstáculos para andar com firmeza em Cristo e jamais se desanimar nem esfriar, jamais perder o ânimo, jamais perder aquele desejo ardente de estar na casa do Senhor com alegria e dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E vemos muitos cristãos hoje que não podem expressar isso, porque acham que isso é uma obrigação e não uma satisfação. Isso tem que ser, quando isso se torna uma obrigação e não uma satisfação, alguma coisa está acontecendo na vida do cristão, na vida pessoal com Deus, na vida de oração, na vida de comunhão com Deus. Porque, irmão, olha, eu quando eu era novo convertido, Deus me ensinou a ter uma vida de oração muito intensa. E olha a vontade que eu tinha de estar ouvindo a palavra onde fosse, meu irmão, porque eu era novo na fé, não tinha uma igreja assim, frequentava a Assembleia de Deus, mas não tinha um acompanhamento tal.
Não é claro, graças a Deus eu frequentei durante 1 ano e meio, foi uma bênção para a minha vida aquela igreja. Me converti lá, eu e minha esposa. Mas ninguém sabia que eu tinha me convertido. Então Deus cuidar de nós, né? Assim, claro que Ele cuida de todos, mas de uma forma que de repente suprir aquilo que eu não estava tendo naquele momento, que era uma obra ali de discipulado, Deus nos ensinando muitas coisas. Depois aí eu vim conhecer outra igreja aí, claro, aí fui me envolvendo, né? Outras pessoas já estavam sabendo, já estavam se preocupando com a gente e tal. Mas o que é que acontece? Acontece que com essa vida de oração e de busca, né, que Deus nos ensinou, nos levou a ter, existia uma necessidade de estar ali ouvindo a palavra. Em cada seminário que acontecia, a gente ia, tinha uma sede muito grande. E depois, quando a gente conheceu a necessidade e tomamos um compromisso de servir a Deus em sua casa, compreendemos essa necessidade. Havia uma expectativa diária de dizer: puxa vida, está chegando a hora do culto. Eu e Beth, a vida da gente passou a ser o quê? Passou a ser, prioritariamente, a vida ministerial na nossa igreja. Claro, nós tivemos nosso trabalho, eu trabalho até hoje, vocês sabem disso. E nunca fui irresponsável só porque sou um pastor. Graças a Deus tenho minha responsabilidade no meu trabalho, cumpro com minha responsabilidade, tento fazer o melhor. Mas o que é que me realiza? O que me realiza é o meu ministério, é servir a Jesus Cristo. Isso é que me realiza. Isso é que me dá uma realização pessoal. Continuo ali com o meu trabalho, fazendo o melhor, dando o melhor de mim, porque eu tenho um compromisso com a minha instituição e com meus colegas, né? Mas não sou negligente. Mas o que me realiza, o que é prioritário para mim é a obra do meu Deus, é o que Ele me comissionou, e é a necessidade de estar na sua presença. Existe tempo para todas as coisas embaixo do céu, diz o autor de Eclesiastes. Salomão já dizia isso em Eclesiastes. E quando a gente dedica tempo só para uma coisa, falta para outra, a palavra se cumpre. Tem tempo para tudo, irmão. E a gente deve saber particionar o tempo, e entender que a obra de Deus é urgente, é para ontem. Eu estava falando agora na sala dos novos convertidos, novos membros. Quando eu me converti, eu achava que todo mundo tinha que ser salvo naquele dia. Não vai dar tempo, Deus, é muita gente. Aquele sentimento de urgência que me invadiu a alma, de dizer: puxa vida, se eu fui salvo, se eu estava nessa desgraça de vida e agora conheço a Jesus, quantas milhares de pessoas não estão nessa situação? E agora, como é que vai ser? Como será? E os meus familiares? Então, aí comecei a pensar em todo mundo. A gente fica naquela ansiedade. A situação que eles estão era a situação que eu estava, morto, iludido sobre o futuro, com falsas expectativas, com falsos valores. E eu conheci a vida. E quando a gente conhece a vida, não tem como a gente deixar de transmitir a vida a outros. E existem muitos obstáculos que têm impedido os crentes, os cristãos, de prosseguirem na sua carreira e completarem a carreira, pessoal. Aquela frase célebre do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Primeiro, a vida cristã não é uma vida de flores, é uma vida de combatente, filho. Se você está esperando usufruir da vida cristã, esqueça, você vai se entregar a esta vida. E é essa consciência. Nunca vai haver uma situação em que você tenha uma situação propícia a servir a Deus, não. Ah, não, pastor, deixa eu ter o meu trabalho, que não sei o que eu vou servir a Deus. Eu estou numa fase da minha vida. Eu sei, irmão, cada um tem uma fase da vida, e tem coisas que exigem mais de você. Eu entendo isso, não é? Tem momentos da vida que a gente é mais exigido, mas não é por causa disso que nós vamos abandonar a visão
e o que Deus colocou em nossas mãos, e essa experiência e essa prioridade com Deus. O trabalho, as suas realizações não podem tomar o lugar de Deus na sua vida e da sua vontade na sua vida. Não deve, não podem. Eu sei que você tem talvez alguns projetos de uma realização profissional, acadêmica, sei lá qual é a área que você está almejando aí, mas meu irmão, em nome de Jesus Cristo, tem gente morrendo no mundo todo, morrendo, e a morte é eterna, a segunda morte. Milhares de pessoas morrem e vão para o inferno por dia. Nós não podemos nos dar o luxo de olhar apenas para a nossa direção. Eu não estou dizendo para você abandonar seu trabalho, na sua escola, não é isso. Nós temos que saber separar as coisas, irmãos. Senão a igreja vai perdendo a capacidade de avanço. Perdendo a capacidade de avanço. Pessoas deixam de estar servindo, pessoas deixam o espaço vazio onde Deus lhe colocou, a pessoa vai e recua. Por quê? Por projetos pessoais de vida, não os projetos de Deus na sua vida. Eita, pastor, mas eu não sou insubstituível. É verdade, isso você tem toda razão. Deus não depende de homens, não é verdade? Nem depende de mim, nem de você. Se um dia, quando eu sair daqui, com certeza Deus vai botar outro aqui, e vai ser melhor, porque é Ele que estará ungindo. Agora, no que Ele me chamou, eu estou aqui. Até ou Ele me chama para a glória, ou Ele me leva para outro canto. Mas eu estou aqui. Mas meu irmão, pode chover pé de canivete, não quero nem saber. Deus vai fazer o milagre acontecer. Sempre fez na caminhada dessa igreja. Sempre foi fiel. Mas eu dizia a Deus, eu não sou capaz, eu te capacitarei. Mas Senhor, e aí como é que vai ser? Eu sou contigo. Eu mostrarei as ameaças. Eu vou te capacitar, eu te unjo. Deus faz assim com você, conosco, irmãos. E não tem nenhum motivo que leve o homem a abandonar o posto que Deus lhe deu, querido. E esse deve ser o nosso anseio: agradar o Senhor com a nossa vida, com a nossa disposição, com o nosso serviço, e vencer os obstáculos que aparecem em nossa vida. Engraçado, né? Nem estou seguindo o escopo aqui da mensagem, mas já estamos indo, hein? Deus vai dirigindo as coisas aqui. Uma coisa é certa, irmãos: quando você abandona o seu posto, por um determinado tempo, a igreja diminui o seu ritmo de avanço. Claro, Deus vai substituir, mas diminui. A responsabilidade é nossa. Ah não, pastor, mas vai vir outro. Sim, irmão, vai vir, mas a responsabilidade é sua. Nem dói, você pode ter certeza, a responsabilidade é sua. Uma vez Deus disse assim: filho, não abandona as minhas fileiras, como muitos têm feito. Permanece nas minhas fileiras, filho, porque eu conto contigo. Mas essa palavra me matou. Porque me fez me sentir muito pequeno. Isso foi há 20 anos atrás, sei lá, tantos anos atrás. Mas tem regido a minha vida. O diabo não deixa de me colocar na mente: olha, você pode fazer algo por você, se volte mais para você, você não pensa em você, você não precisa passar por tudo isso. Não tem um pastor que não tenha ouvido isso na vida. Não tem nenhum. Todos já ouviram essa mensagem diabólica de desistência. Você não precisa passar por tudo isso. Os espinhos, você não precisa passar por esses espinhos.
Você tem uma vida melhor, pode aproveitar melhor a sua vida, para a sua família. Olha, conversa. Minha família está bem onde Deus a colocou, que é no centro da sua vontade. E hoje tenho meus filhos firmes em Jesus. A minha netinha vai estar firme em Jesus também, porque vai ser criada onde eles foram criados, dentro da igreja. É o lugar mais seguro que a pessoa pode estar, é dentro da sua igreja, sendo ministrado, sendo usado por Deus, sendo também, usufruindo também da experiência de outros. E aí o diabo disse: mas você nunca teve faz quantos anos? Eu acho que talvez uns 15 anos que eu não sei o que é acho que até mais, 20, quase uns 20 anos que eu não sei o que é domingo não, irmão. Domingo é dentro da igreja. Domingo que eu estou dizendo de diversão, de lazer, não, é dentro da igreja. É o lugar mais satisfatório para mim e para minha esposa. Quando a gente não vem, é uma falta terrível, faz parte da nossa vida. Criamos os nossos filhos desse jeito. Dia para a gente se divertir é sexta-noite e sábado, pronto. Uma vez ou outra, umas férias que eu tiro, de 15 dias, de umas férias meia, que não é meio férias, né? Porque de vez em quando eu venho na igreja, férias de pastor. Acho que quantos anos o pastor Rolando chegou aqui? Já 6 anos? 7? Quantos anos? 10 anos já? Puxa vida, pode ter passo para rápido. Por isso que eu estou vendo o cabelo mais branco em mim aqui, irmão. 10 anos, meu irmão. Puxa vida, muito tempo, né? Antes deles chegarem, o pastor Liberto também ser consagrado ao ministério, eu estava sozinho aqui, meu irmão, no barco. Era assobiava chupar cana. Pastor é assim: quando entra no ministério, se prepare que você vai dirigir o culto, tirar a oferta, pregar, orar, receber o visitante, vai dirigir o culto de oração, o culto de doutrina, se vira nos 500 aí. Cadê os seminaristas daqui? Levanta a mão, cadê eles? Quantos temos aqui hoje? Muito bem. Quem tem ministério pastoral, se prepare. A língua tem. A bênção é muito grande. Tem que estar preparado. Agora, a satisfação é maior. Sabe por quê? Porque é quando a gente vê famílias e vidas sendo restauradas, isso é um feedback de Deus. Deus dizendo: filho, foi para isso que eu te chamei. Você vê por quê? Uma vez eu tive uma experiência com Deus, irmão, na minha casa, que nunca mais esqueci. Eu acho que eu já contei aqui, eu não sei, já é tanta que eu nem me lembro mais. Mas aí foi o seguinte: minha esposa teve um problema muito sério. Ela desmaiou, não conseguia fazê-la retornar. E quando eu consegui fazê-la retornar, ela teve uma ânsia, foi para o banheiro, uma ânsia de vômito e tal, e retornou tal. E daqui a pouco disse: o que foi que houve? Ela não sabia dizer. E naquela hora que ela estava ali desacordada, eu levantei um clamor enorme por ela, Deus, dei um grito mesmo: Deus, tem misericórdia da minha esposa. Eu estava com as mãos atadas, não sabia o que fazer. E ela retornou, não é? Deus ouviu a oração, ela retornou. E depois que tudo passou, nós fomos orar, nós oramos a Deus, agradecendo a Deus, e Deus falou assim comigo, disse assim: se assim tu não clamares, muitos morrerão. Aquilo ali foi uma experiência que Ele quis me dar, para saber da urgência do meu chamado. O seu chamado é urgente, viu, irmão? O seu chamado é urgente. Não esfrie nem desanime, não. Volte ao seu lugar, fique no seu lugar. Você não é apenas um professor de escola dominical, não. Você é um preparador de servos de Deus. Você não é apenas um professor de criança, você é um preparador de líderes da igreja de amanhã. Lembre-se disso. Você não é apenas um levita, você é um canal de adoração. Você leva, Deus lhe usa para levar o povo a adorá-lo, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, assuma a sua posição. As dificuldades e os obstáculos, eles vão acontecer sempre. A minha vida acontece, meu filho. Obstáculo é o que não falta, mas Deus tem me ensinado a transpor esses obstáculos. E é essa vida que nós devemos levar, transpondo obstáculos. A vida cristã é isso, vencer obstáculos. Esses paralíticos aqui, eu não vou entrar aqui na homilética perfeita, mas os paralíticos,
Eles venceram os obstáculos da forma mais inimaginável possível. Desceram pelo telhado, 4 camaradas desceram o camarada pelo telhado. Uma engenharia que eu não sei de onde foi. Mas amarraram o cara na maca, eu não sei como foi. Imagina o cara cair lá de cima, se estatalar lá embaixo. Vê que responsabilidade. Mas venceram o obstáculo da forma mais inimaginável. E Deus nos leva a situações em que Ele nos dá a solução, às vezes, muitas vezes, inimaginável. Traz existência que não existe, mas os obstáculos são vencidos. Quantas vezes Deus disse desse rebanho? Ele disse para mim em casa, ó, há lobos no meio do meu rebanho, e eu os afastarei. Umas 2 ou 3 vezes durante esse tempo da nossa igreja. O lobo chega, mas o lobo vai embora. Porque Deus, o Deus vivo, Ele afasta o lobo. Onde o que eu não vejo no meio do rebanho, Ele vê, porque Ele é o Senhor do rebanho. De sabores, muitos, mas conquistas e satisfação, muito mais. O ministério não é recheado de obstáculos, é recheado de superação, irmão. E você tem que ser essa visão para o seu ministério, recheado de superação. Seu ministério tem que caracterizado no seu ministério uma vida de superação. Ah, pastor, minha saúde está fragilizada. Meu irmão, Deus vai te curar, Deus vai te fortalecer, mas faça a obra. Quando eu era garoto, quando eu era jovem, já casado, eu dizia à minha esposa assim: vou morrer jogando futebol, vou morrer num campo. Tão viciado de futebol que eu era. Hoje eu não posso dar, porque eu estou com algumas características, alguns sinais dos tempos produzidos em mim, que eu não posso mais fazer essas extravagâncias. O médico me proibiu, vem para aí, me proibiu. Eu disse: se eu fosse o senhor, já me chamou de senhor, ó, para aí. Se eu fosse o senhor, eu não fazia esporte de impacto não, porque a minha coluna tem inflamação aqui, ó, para aí. O camarada vivia dia, de tarde, de manhã, de noite no futebol. O cara não poder jogar bola nunca mais é fogo, né? Mas quando eu era garoto, eu dizia: vou morrer num campo de futebol. No dia que eu conheci Jesus, minha visão mudou. Eu quero morrer pregando o evangelho, irmão. Eu acho que a maior presente, talvez, a maior experiência que um pregador pode dizer, é dizer como Paulo: combati o bom combate, eu completei a carreira. Acabou a carreira, a missão foi cumprida, Senhor, e a minha fé está guardada. Eu não me afastei, eu não desanimei, eu não esfriei, eu estou firme em Ti, feito no início. Os obstáculos foram vencidos, a obra foi realizada, não sei de forma boa, de forma regular, não sei como foi, mas foi realizada em nome de Jesus. Deus aperfeiçoa tudo. Mas o importante é a gente não abrir mão do cajado, querido. Não abrir mão do cajado. É estar no lugar onde Deus nos plantou. Ah, não, pastor, igreja, já está. Chega. Pastor, já sou crente há tantos anos, 20 e tantos anos, pastor, já estou acostumado com isso. Então você está precisando de um renovo na sua fé. Estou acostumado, pastor, esses problemas. Meu filho, você está olhando muitos problemas. Veja o que a sua igreja já conquistou, o que o Senhor da sua igreja já levou a sua igreja a avançar. Problema? Muitos. Cristão acostumado com a igreja é cristão que se acostumou com Deus. Não se acostuma com Deus não, porque Deus sempre é novo a cada manhã. As misericórdias dele se renovam a cada manhã, e ele nos renova uma experiência nova a cada manhã. Um cristão que caiu numa rotina religiosa dentro da sua igreja é um cristão que deixou de visitar o altar do Senhor e está sem óleo. E o óleo faz toda a diferença na vida de um cristão. Temos que ser como meninos a cada dia nas mãos dele. Não podemos ser adultos diante de Deus. Nós somos crianças diante de Deus. Porque assim, se nós não formos como criança, nós não herdaremos o reino de Deus. Dependentes, puros, vibrantes com Deus,
Criança não tem hora não, menino. Eu estava falando para a Beth hoje, me lembrando de Melina. Ela me dá cada lição. Ela olha para ela, dá aquela risada. Aí quando a gente não dá atenção que ela está esperando, ela reclama. Ela reclama atenção. Aí ela reclama atenção. Quando a gente dá, ela faz aquela carinha assim, ó. E faz aquele doce. Aí daqui a pouco ela ia saindo de casa, eu disse, tchau, Mel, tchau para vovô. Ela quis demonstrar, ela quis que eu não notasse, entrasse na brincadeira que eu estava falando, que ela fez assim, ó. Queria impressionar o avô. E a gente às vezes irmão, só em lembrar eu caio na risada, não aguento. Aí às vezes, pessoal, a gente deixa de querer ser criança, de querer impressionar o pai. Nós abrimos mão de querer impressionar o nosso pai. E caímos no mesmismo, achando muitas vezes que somos autossuficientes. Não, porque a minha fé é madura, pastor. Cuidado, fé madura é uma coisa, fé autossuficiente é outra. A sua fé madura não pode lhe afastar nem de Deus e nem da sua obra através da sua vida. Pelo contrário, quanto mais maturidade na fé, mais envolvimento, mais compromisso, mais quebrantamento, mais busca, porque sabe qual é o valor da dependência. E nós devemos estar conscientes disso, não perder, irmãos, aquele desejo de impressionar o nosso Pai, querer chamar a sua atenção. E a gente chama a atenção de Deus através de quebrantamento, através de busca, através de transformação da nossa vida, se permitir ser transformado, da adoração ao Deus vivo, ser criança nas mãos dele, falar besteira diante de Deus. Quantas vezes seu filho fala um negócio que ele não sabe, não entende, e as besteirinhas do seu filho lhe agrada, lhe ensina, lhe alegra. Estou falando besteira de irresponsabilidade e de pecado, não, irmão. Estou falando da sua pureza com Deus, suas perguntas mais profundas, que você acha que não deve fazer, faça. Porque o Pai ama te trazer entendimento, trazer conhecimento, trazer explicação. Ele ama ser o seu confidente. Agora, não podemos nunca deixar que os obstáculos dessa vida, como esse paralítico aí enfrentou, que eu não vou aqui hoje trazer uma exegese perfeita, mas é uma mensagem aplicativa à nossa realidade hoje, irmãos. Não se deixe esfriar, não se deixe desanimar, não perca o compromisso com a igreja de Jesus Cristo. Não é só com Jesus só não. Quando temos compromisso com Jesus, aí temos compromisso com a igreja, porque a igreja é dele, é o corpo dele, queridos. Precisamos estar fortalecendo a nossa igreja, aprendendo. Pastor, não vou na escola dominical não, porque eu já sei muito. Meu irmão, você não sabe não. Eu não sei, eu sou pastor seu, eu não sei. Fiz teologia, leio sobre teologia, gosto de estudar teologia, e não sei pouquíssimo. Queria ter mais tempo, mas não tenho. Mas uso o que Deus colocou na minha mão. O que eu não estou na mão, um dia Ele vai colocar mais. Uma coisa é certa, eu quero dizer, como o apóstolo Paulo disse, quero combater todos os combates que tiver de combater, quero completar a carreira até o último suspiro, e quero guardar a minha fé sólida dele, porque foi Ele que me salvou, e sou grato ao meu Senhor. Irmão querido, ocupe o seu espaço na igreja de Jesus Cristo, e não fique fazendo conta com Deus não, irmão. Tem cristão que fica fazendo conta para servir a Deus, e acha que está prestando um favor, um posicionamento que dá dó. Está se enganando a si mesmo. Acha que está fazendo aqui por um favor que está prestando à igreja. Meu irmão, você não está dando.
A única coisa que você não está fazendo no seu ministério é prestando um favor a Deus nem à sua igreja. Você está tendo um privilégio de servir ao Altíssimo no lugar que Ele lhe plantou. E graças a Deus que você tem esse espaço. O pior é uma vida vazia, sem sentido e estéril. E quem se conformou com essa vida, morreu e não sabe. Morreu e não está consciente disso. Precisa retomar, reviver, ressurgir. E poder. Sua vida tem um propósito para acontecer, querido. Existe um propósito para a sua vida. E precisamos estar conscientes, irmãos. Você é importante dentro da sua igreja. Cada um de vocês, irmão. Importantíssimo. Nós não somos essenciais. Essencial só tem um, que é o Senhor Jesus. Mas nós somos importantes para Deus. Deus conta conosco, Deus conta conosco. Em nome de Jesus, querido, volte ao centro da vontade dEle, sirva a Ele com todo o fervor da sua alma e do seu coração. E assim como os paralíticos venceram esses obstáculos das multidões, o obstáculo do preconceito, o obstáculo físico, subiram no telhado, vença os obstáculos que está entre você e a realização que Deus quer que você realize. Agora, em nome de Jesus, dê a sua vida pela causa do Evangelho. E não deixe o diabo ficar colocando desculpa na sua cabeça. Não, por causa disso, amanhã eu faço. Eita, pastor, eu tive filho e amanhã eu vou. Eu sei que tem um momento do resguardo, cuidar do bebezinho, ele exige mais cuidados. Mas tem um tempo, filho. Tem um tempo. Bota o menino dentro da igreja, vai no carrinho, fica ali balançando o carrinho, vai lá para fora um dia, um domingo seu marido, um domingo você. Foi o que eu fazia sempre, fazia assim. O filho é uma bênção para a nossa vida. Quando não é filho, aí a pessoa passa por uma perda. Tudo bem, a perda de um ente querido dói muito, deixa o espaço vazio no coração. Mas faça feito Davi. Acabou o luto, tira a roupa de luto, levanta, toma um novo ânimo com Jesus e vá fazer a obra dele, querido. Se levante de onde você está, não se permita ficar prostrado sobre pretexto nenhum, porque Deus ama você e Deus conta com você. Não permita nunca, meu irmão, você perder um segundo na sua vida em que você poderia estar contribuindo para a salvação de almas, redenção de vidas, restauração de novas famílias. Cada um de vocês tem um papel sobremodo excelente no reino. Graças a Deus que eu posso contar com a minha igreja, que ora por mim, que me ajuda no ministério. Cada um de vocês, irmãos, os levitas, os professores de escola dominical, os discipuladores, estamos construindo uma grande igreja para Jesus. As professoras do departamento infantil, Ministério de Família, Ministério de Jovens, meu irmão, estamos construindo uma grande igreja para o Senhor Jesus Cristo. É dele, irmão. Um dia nós vamos passar, a igreja ficará até que o mestre venha buscar. Mas nós demos a nossa contribuição para o avanço dessa instituição feita por Deus na terra, que é a instituição mais importante da terra, que é a igreja de Jesus Cristo. Deus instituiu a sua igreja. Eu não estou falando só da igreja local, não, a igreja invisível, mas as igrejas locais têm o seu papel, porque a igreja invisível se organiza em igrejas locais. Não perca o ânimo, não seja um crente web. Está surgindo os crentes web. Pelo amor de Deus, irmão, saia disso. Venha para dentro do caldeirão, para dentro da fogueira, para dentro do fogo.
A internet é uma ferramenta para momentos em que você não pode, está impedido. Agora você está impedido pela preguiça, pelo comodismo. Meu querido, faça isso não, pelo amor de Deus. Vença esse obstáculo em nome de Jesus e venha para dentro do fogo. Ser aquecido por Deus, aprender a palavra na escola dominical, faça o seu discipulado, se instrua, se prepare para ensinar outro. Tem aqui Maicon e Elizabeth, casal. Conheço a história deles, história de luta, de superação, muitas dificuldades, mas superação tremenda, graças ao Senhor Jesus. Novos convertidos, principalmente Maicon, novo convertido. Hoje Deus está usando eles para discipular outros. E eu conheço a história deles. Uma história de uma superação tremenda. Mas a misericórdia e a graça de Deus vai aonde nós não conseguimos ir. Deus vai onde a gente não consegue ir. Se vocês soubessem os testemunhos que eu sei dessa igreja, irmão, vocês estariam olhando assim: puxa, esse pastor, isso aqui é um poço de milagre. É mesmo, pode ter certeza que é poço de milagre e restauração. É verdade, Senhor. É um testemunho de restauração, de superação. Nós somos personagens da restauração de Deus Altíssimo. Receba o Senhor. Agora seja uma nova pessoa. Supere tudo e continue servindo. Ele merece isso. Ele merece isso. Ele merece a sua fidelidade, merece o seu posicionamento, merece a sua santidade, merece o seu serviço. Ele merece. Nós não merecemos o seu amor, nós não merecemos o seu acolhimento, nós não merecemos o seu perdão, nós não merecemos o seu livramento, nós não merecemos nada e temos tudo. Ele merece tudo de melhor que façamos e muitas vezes a gente não faz. Você é um milagre. Olhe para a história da sua vida. Olhe para trás. Se lembre onde você estava e quem você era. A memória é uma memória sem dor, mas é uma memória que gera gratidão no nosso coração. E eu peço a Deus para nunca deixar eu me esquecer de onde Ele me tirou. Eu não esqueço não, eu sei de onde Ele me tirou, exatamente hoje eu sei. E sempre vou me lembrar. Eu sei de onde Ele me tirou, da vida vazia, sem sentido, enganosa, projetos vazios de vida. E o meu Senhor me deu significado, querido. Lembre de onde Ele lhe tirou. E veja o que Ele já fez. Saiba que Ele fará algo muito maior. Porque Ele é fiel. Agora não se deixe esfriar, nem se deixe iludir com falsos projetos. O projeto primordial de Deus para você, Ele já lhe disse qual é. O primordial projeto da sua vida é o projeto de Deus na sua vida. É o seu ministério. É o que você pode realizar para que a eternidade chegue a outras vidas. As demais coisas sempre serão acrescentadas, querido. Sempre. Uma certa vez o Senhor me falou assim: filho, derramarei muito sobre a tua vida. Derramarei muito sobre a tua vida. Mas filho, não ajunta tesouros na terra, ajunta tesouros nos céus. E eu lembro disso a cada dia, cada promessa que Ele fez. E isso rege a minha vida e é um alimento para minhas motivações e minha alma. Eu não me esqueço das promessas que Deus me fez, dos alertas, do ensino. E nós estamos aqui para edificar o reino do nosso Deus, que esse aí é para sempre.
eu e você juntos. Nós somos uma equipe, somos uma partícula da sua igreja na terra, mas somos um corpo que Ele escolheu para fazer uma missão determinada e nós vamos cumpri-la juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso nada, nem um ponto vai ficar para trás, nem um ponto. Estava falando, já plantamos 10 igrejas em 11 anos que existimos aqui como igreja. Já plantamos 10 congregações. E o ano que vem tem uma perspectiva de mais 2. E é porque a gente está na campanha do templo, né? Juntar dinheiro, não sei o que, para comprar o templo. Deus está segurando o leilão lá, eu nem me preocupo. Claro, me preocupa em termos, mas isso não tira meu sono não, irmão. Eu tenho que tomar minhas providências como pastor, mas eu não tiro meu sono não. Está lá, Deus está com a mão em cima, e nós estamos tomando nossas providências aqui, fazendo o que está ao nosso alcance. Mas Ele é que diz se leilão sai ou se leilão não sai. O prédio está aí para leilão, mas vamos plantar a congregação, investir fora. Quando nós investimos fora, Deus investe aqui dentro. Uma vez Ele falou assim: filho, eu nunca deixarei o meu povo sem um lugar para me adorar. Agora cuida dos meus interesses, que eu cuidarei dos teus interesses. Essa é a palavra que tem direcionado esta campanha. Nós nos voltamos para os interesses de Deus e Ele se volta para as nossas necessidades. Se volta para os interesses de Deus e Ele sabe quais são as necessidades do seu coração. Enquanto o homem quer buscar satisfazer as suas próprias necessidades, deixando de lado os interesses de Deus, ele vai cansar, o braço vai cansar. O braço vai cansar porque você é limitado. Agora, se volta para os interesses dele, ele vai sempre pelejar pelas suas necessidades. As demais coisas sempre serão acrescentadas. Agora, irmão, não troque a prioridade não. Em nome de Jesus. Vá por mim que você vai bem, que eu estou indo pela palavra. Não troque a prioridade não, querido. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas, e não o contrário. Tem gente que quer viver o versículo ao contrário. Nós temos que ver a palavra como ela é. Temos tido tempos difíceis e vai ficar cada vez pior para as novas gerações. Mas a mensagem é essa: combata o bom combate, jovem, e não abra mão de completar a carreira até o último suspiro. E não se esqueça, guarde a sua fé, porque muitas ameaças virão contra a sua fé. Guarde a sua fé contra o racionalismo não cristão. Guarde a sua fé contra as ambições do coração. Guarde a sua fé sobre as facilidades que o mundo oferece. Guarde a sua fé contra a imoralidade deste mundo. E o que é moda para o mundo não é moda para a igreja. Às vezes eu vejo irmãos cristãos usando shortinho. Tem uma moda imoral, sensual, antibíblica, que instaurou-se na nossa atualmente. As mulheres usar shortinho. Nós não aderimos a essa moda não, viu, irmãos? A nossa moda é decência. Essa é a nossa moda. Você pode se vestir bem com decência. Principalmente, claro, que o diabo investe muito nas mulheres, na questão da figura feminina, nessa área da sensualidade. E as mulheres têm que tomar muito cuidado com isso. A moda da cristã é uma moda da decência. Se vista bem, se apresente bem, se cuide, mas com decência. Com decência, cuidando de si mesmo, do seu testemunho, e também guardando o seu irmão que está perto de você. A nossa caminhada é diferente deste mundo.
O caminho continua estreito. A porta, o caminho continua estreito. A porta, ela é bem apertadinha. Continua do mesmo jeito, irmão. Isso não é papo de religiosismo, não. É palavra, é Bíblia. Caminho largo leva à perdição. Caminho estreito leva à vida eterna. E o caminho é estreito. É você viver fora deste mundo. Ah, pastor, mas eu tenho que se apresente com decência, com cristandade. Se apresente com cristandade, de acordo com a cristandade, os princípios cristãos. Esse é o padrão da igreja de Jesus. Ele merece isso. Guarde a sua fé, que a sua fé permaneça viva, pulsante, ativa. E você não deixe o regimento jamais que o Senhor te plantou, nem a causa que o Senhor te deu nas mãos. Não se deixe esfriar. Crie seus filhos e a sua família dentro da igreja, e você vai ver a repercussão disso amanhã. Consequência disso. Aqueles que criam seus filhos fora da igreja colhem frutos amargos. Infelizmente. Claro, nada está perdido. A misericórdia de Deus é derramada sobre todos, e Deus ouve a oração do cristão, mas tem coisas que a gente não precisa passar. A hora de ensinar a criança é quando ela está pequenininha. Claro, eita pastor, e se meu filho é adolescente? Você vai orar por ele, vai ensinar e dar seu testemunho. Eu fui salvo, eu tinha 26 anos, mas meu filho não precisava passar pelo que eu passei para conhecer Jesus, nem minha família. Minha família foi rachada no meio. Minha adolescência foi muito difícil. Graças a Deus pela minha mãe, que foi uma coluna na minha vida. Minha vida e meu irmão, foi pai e mãe ali, ó. Eu me lembro que eu queria comprar uma prancha de surf. Ela disse: eu morro, mas você não compra essa prancha de surf. A rédea é curta. Porque na época tinha esse negócio de droga, muita droga nesse meio, né? Ela tinha muito medo. Ela segurou ali, eu queria comprar essa prancha de surf de todo jeito. E ela disse: se você passa por cima do meu cadáver, você não vai comprar essa prancha de surf. Só compra se for por cima do meu cadáver. E segurou. Mas meus filhos não precisaram passar por isso, porque o Senhor nos resgatou antes, e Deus te resgatou a tempo. Cuide da sua família, dos seus filhos, né? E use essa bênção que Deus te deu, que foi o conhecimento dele, a tempo. É necessário você ter a sua família debaixo do guarda-chuva, e ocupe o espaço que Deus te deu, ministério que Deus te deu. Não fique inventando desculpa, irmão, nem inventando obstáculos, não. Supere-os. Faça a obra. Deus não te chamou, Ele não se esqueceu disso. Faça a obra. Sabedoria, com graça, mas faça a obra. Em nome de Jesus. Amém?